Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre como funciona aqui a saúde, né, dos Estados Unidos. Assim que a gente chegou, a gente precisou usar a emergência, né, porque a Helena ficou com pneumonia. Ela já veio resfriada do Brasil, mas chegou aqui e deu uma piorada, né, por conta de toda a situação, né, frio, quente, essas coisas. Então ela deu uma piorada e ela ficou com pneumonia uns 8 dias depois que a gente chegou. E aí a gente, né, já ficou preocupado porque a gente não sabia como é que isso ia acontecer. O meu marido, né, onde ele trabalha, tem um plano de saúde, mas ele tinha acabado de colocar a gente, né, acertado tudo com RH, porque eu precisei tirar um documento que se chama Social Security Card, que é como se fosse um CPF aqui nos Estados Unidos. Então, para eu poder entrar no plano de saúde, eu tinha que ter esse número. As crianças não precisavam, mas aí para colocar todo mundo no plano de saúde, né, a gente precisou fazer alguns trâmites aí burocráticos. E aí, logo em seguida aconteceu isso com a Helena e a gente precisou. E aí a gente não sabia se a gente ia estar coberto com o plano. Então, né, mas a gente não tinha o que fazer, tinha que ir para emergência, né, ela tava tendo febre, começou a delirar. E aí a gente falou, não, vai ter que ir agora, não tem jeito. E aí a gente foi, e aí a gente acessou a emergência aqui de Dover, um hospital, né, assim, não tinha ninguém na emergência. Assim que a gente chegou, a gente já foi atendido. Não vi muitas pessoas, né, chegando, não é uma emergência de hospital lotada, não sei se era por conta do dia, enfim, né, já era de noite, mas também não era muito de noite, era umas 6 horas, 7 horas da noite, não era muito tarde. E assim que a gente chegou, a gente já foi logo atendido, muito bem atendido, né, passa também por uma triagem e tudo mais. Depois a gente, né, nós fomos levados para uma sala mais reservada, como se fosse uma enfermaria, e aí sim a pediatra acessou a Helena para fazer, né, o atendimento. E aí a gente, se precisasse, tinha um intérprete, né, para falar em português, mas não precisou, porque meu marido, né, fala inglês, eu entendo mais ou menos, tô melhorando, mas aí a gente foi no inglês mesmo. E aí ela falou que poderia ser pneumonia, e aí ia precisar fazer raio-x. Ela também fez o teste de Covid, né, fez aquele swab na Helena, e aí a gente ficou na emergência lá por algumas horas. E aí depois, né, ela foi liberada, constatou que era pneumonia, e aí ela precisaria tomar o antibiótico. E aí, o que eu achei interessante, né, diferente do Brasil, que a gente vai procurando de farmácia em farmácia, né, os valores, enfim. Aqui não, aqui você tem que indicar uma farmácia que você costuma usar, que seja próximo à sua casa, enfim, que você já está acostumado a comprar lá, indicar para o hospital, porque a receita do medicamento que você vai tomar, ela vai direto para aquela farmácia. Então, você vai para aquela farmácia buscar o seu medicamento, que ele vai estar lá com o seu nome. Então, no caso da Helena, era antibiótico, né, amoxicilina. A gente já saiu da emergência, já eram 11 horas da noite, e eles só iriam liberar no dia seguinte, porque, né, era um medicamento que não saía na hora. E aí, quando o Gustavo chegou lá, eles já tinham preparado a amoxicilina, né? Então aqui é o frasco, né, como se fosse uma farmácia de manipulação. E aí, né, no Brasil a gente compra amoxicilina para poder misturar, né? Faz o pozinho, alguns têm o pozinho, você tem que botar água, enfim. Isso acaba, às vezes, a pessoa errando, né? Porque nem todo mundo tem, né, um conhecimento ali. Às vezes você bota água demais. Isso já aconteceu comigo, né? De distrair, você botar um pouco mais de água, enfim, dá aquela confusão. E aí você já perdeu a receita, porque você já utilizou a receita, porque a receita fica travada, então acaba você errando. Eu achei legal porque lá foi, né, foi feito por um farmacêutico que tem lá os instrumentos, tudo certo, e não tem erro. Ele deu o necessário para ela tomar naqueles dias. E aí tudo bem. Depois de um tempo, né, e aí por que a gente ficou assustado? Porque aqui nos Estados Unidos, como aqui não tem, né, o SUS, não tem uma saúde pública, a conta vai chegar em algum momento. E aí
A conta depois de um mês chegou, né? E aí a gente ficou sabendo quanto que custa dar entrada numa emergência, por exemplo, no caso da Helena, de pediatria, onde ela teve que fazer o raio-x e usar a farmácia. Então, o nosso total aqui deu mais ou menos $3.200 de custo com o hospital. Só que como a gente tem plano de saúde, o plano de saúde ele acaba custeando boa parte, né? Então, a gente acabou pagando somente $150 para esse atendimento da Helena. E aí, nesse atendimento da Helena, foi cobrado, né, o raio-x, a visita na emergência, né? Então, só de ter pisado na emergência, ter dado entrada ali, já foi cobrado $2.000, se vocês querem saber, $2.000. Teve o serviço de laboratório, né, que ela fez ali uma coleta de sangue, que foi $534, usou a farmácia, que foi $30, e o raio-x foi $561. E aí no total acabou dando $3.200, né? E o plano de saúde acabou cobrindo a maior parte disso, a gente pagou só $150, né? O susto, então, né, não foi tão grande assim, graças a Deus, a gente, né, conseguiu pagar essa conta, mas aqui, pelo que eu vi, né, eles usam muito, eles não vão muito para emergência, eles têm como se fosse umas UPAs aqui, né, umas casas de emergency care, que você vai ali rapidinho e não sai tão caro, porque você ir para um hospital é muito mais caro. E geralmente na emergency care o plano paga. E esses locais ficam abertos até tarde, né, não tem problema. Mas como a gente não sabia o que era, né, a gente tinha uma desconfiança que poderia ser pneumonia, às vezes pneumonia a pessoa ficar internada, então a gente foi direto pro hospital. Mas agora, como a gente já tem conhecimento, já sabe que, né, para coisas, né, não tão graves assim, a gente pode recorrer a essas casas. Então é isso, a gente, né, teve esse primeiro susto aí nos Estados Unidos. E aí, gostaram de saber como é que funciona aqui?